TV Friburgo, Canal 3. A TV da família friburguense. Muito bem, estamos aqui com mais um programa Debates na TV, Canal 3, na TV Friburgo. E hoje estamos mais uma vez recebendo duas convidadas importantíssimas aqui para debater com você, telespectador, e claro, conosco aqui nos estúdios, a Maria Helena Moraes dos Santos, que é a presidente da AMA, a Associação da Mulher Mastectomizada de Nova Friburgo, sempre na luta contra o câncer de mama. E também estamos recebendo aqui a Aldaleia Ribeiro Martins, que é a primeira tesoureira da AMA. Vamos aproveitar e conhecer as duas convidadas na noite de hoje, que é a Maria Helena Moraes dos Santos. Maria Helena, ser presidente da AMA é uma responsabilidade muito grande, né? Boa noite. Primeiro eu agradeço o convite, é mais uma oportunidade de divulgarmos o trabalho. Realmente é um cargo importante, mas não é difícil de executar a tarefa, porque nós somos uma equipe muito boa, muito unida e todo mundo trabalha muito. Então tudo é feito em conjunto, fica mais fácil. Perfeito. Agora vamos direto a Aldaleia Ribeiro Martins, que é a primeira tesoureira da AMA. Aldaleia, lidar com dinheiro é uma coisa não muito tão fácil assim, até porque a AMA lida com doações apenas. Doações e sócio-contribuintes. Nós temos os sócios que contribuem com o valor todos os meses, né? E recebemos também muitas doações. Lá nós sobrevivemos de bazar, né? Então é difícil, né? Porque lidar com dinheiro nosso é uma coisa, dinheiro dos outros é outra coisa completamente diferente. Prestar contas, tudo direitinho, então é meio difícil. Mas está dando para eu levar, já vamos para o 4º mandato agora. Perfeito. Se vocês vão para o 4º mandato, é porque eles estão fazendo um belíssimo trabalho, né? Com certeza, né? Lá é uma equipe muito unida, pequena, mas todos trabalham, tudo em conjunto, sabe? Então dá para a gente levar bem. Aldaleia, gostaria de dar o crédito às pessoas, à sua equipe de trabalho. Quais são as pessoas, quem são elas e o que elas fazem, por favor? Lá na nossa equipe de trabalho nós temos a vice-presidente, Guilhermina, que me auxilia também, né, nos sócios. Tem Zilma, que é a segunda tesoureira, né? Então a gente divide o nosso trabalho. E tem Thelma, tem Irani, nós temos uma equipe lá bem grande. Perfeito. Vamos agora a Maria Helena. Maria Helena, com relação ao seu trabalho de presidente, que não é apenas unir a diretoria, quais são as particularidades do trabalho de uma presidência? Olha, tem essa parte de unir, e a gente faz assim, gerencia tudo, né? As coisas que acontecem, qualquer coisa que a decisão vai tomar, a decisão final acaba tendo a minha responsabilidade. A gente tem, por exemplo, como aqui, estou na televisão, uma responsabilidade minha de divulgar a AMA e realmente resolver os problemas que acontecem, porque a AMA não é só a gente ter, né, alegria de estar junto, a gente recebe pessoas doentes, pessoas que estão com problema, e a gente tem que levar aquilo com seriedade e tentar resolver o problema de cada um, procurar os contatos que a gente tem, tipo um médico, um exame, a gente está ali pronto realmente a ajudar a pessoa que chega com problema. Você está ouvindo a Maria Helena Moraes dos Santos, que é a presidente da AMA, aqui em Nova Friburgo. Maria Helena, essa união que você disse com relação às pessoas que precisam, os médicos, como é que é feito isso? De que forma? Olha, isso tem sido feito assim, bem normal. A gente tem médicos que são nossos parceiros, tipo o Dr. José Augusto e o Dr. José Luiz, outros médicos, que a gente tem essa parceria de ligar, pedir uma consulta, explicar que a pessoa é carente, que precisa daquela consulta, é uma urgência. Normalmente eles nos atendem e fazem aquilo, exames. Muitas vezes as pessoas chegam lá, precisam de um exame mais rápido, a gente liga, consegue antecipar. Então tudo isso a gente consegue ajudar essas pessoas. Perfeito. Você é telespectador do programa Debates na TV, aqui na TV Friburgo, Canal 3, pode participar ligando para cá no 2522-9522, fazer a sua pergunta. De fato, a sua pergunta será de suma importância para ajudar-nos, né, a desenvolver esse programa, que também é de sua importância, né? Então, voltamos aqui a Maria Helena. Maria Helena, dentre todas as atividades da AMA, existe alguma atividade paralela com outros órgãos na cidade? Olha, nossa parceria realmente não tem um órgão específico. A gente não tem
essa parceria. Mas a gente tem, toda vez que a gente precisa, de qualquer órgão que a gente procure, órgão público, privado, normalmente a gente é bem recebido e é atendido naquilo que a gente quer. Conversar um pouquinho também com a Aldaleia Ribeiro Martins. Aldaleia, eu estou vendo aqui no panfleto de vocês que o trabalho principal é a luta contra o câncer de mama. Tá difícil, tá complicado, vocês têm muito apoio para desenvolver o trabalho na luta contra o câncer de mama em Friburgo? Olha, nós temos apoio, sim, da comunidade. O nosso trabalho, assim, não fica tão fácil, porque aqui em Friburgo nós não temos o tratamento para o câncer de mama. Nós temos alguns médicos agora, né, 2 mastologistas aqui, me parece, ou 3. Então, quer dizer, fica difícil porque as pessoas têm que sair daqui e ir para Petrópolis, que é o nosso ponto de referência, ou Rio, né? Então, isso é muito difícil. Mas dá para a gente levar bem, para ajudar, orientar as pessoas. Porque as pessoas que nos procuram, geralmente elas têm pessoas que não sabem nem que o SUS paga esse tratamento. E quando elas descobrem que estão com câncer de mama, ficam desesperadas. Então elas nos procuram, e lá a gente conversa, orienta que elas podem sair daqui para fazer o tratamento fora, né? E aí é onde entra a AMA. Aí a AMA entra para poder financiar a passagem, hospedagem dessas pessoas que se tratam fora de Friburgo. Certo. Aonde fica a AMA e qual o telefone e qual o horário de atendimento? A AMA fica na Rua Mato Grosso, número 20, aqui no bairro Bela Vista. O nosso telefone é 2526-5104, 2526-5322, todos os dias de 13 às 18 horas. Ou seja, de 1 da tarde às 6 da tarde. Às 6 da tarde. Ok. E o atendimento lá é agendado, ou senha, ou a pessoa... Não, chegando lá, logo na hora a pessoa é atendida. Sem burocracia, né? Sem burocracia nenhuma. E quais as necessidades, as principais necessidades, Aldaleia, que as pessoas demandam à AMA, a Associação das Mulheres Mastectomizadas de Nova Friburgo? A necessidade maior que, assim, quando a pessoa fala, descobre que está com câncer, a pessoa fica, assim, apavorada, desesperada, porque é um tratamento caro. E por não ter aqui em Friburgo, então as pessoas chegam lá, assim, apavoradas e, assim, necessita de ajuda, de um carinho, de uma atenção, e esse é o nosso trabalho lá dentro. Vocês oferecem muito um apoio psicológico. Também. Tratamento psicológico e apoio psicológico são duas coisas distintas. Mas o que é feito primeiro e o que é feito em segundo plano, ou é paralelo isso? Não, assim, é paralelo, né? Porque a pessoa chega lá, então ela vem conversar com a gente, ela vai falar o que ela está precisando naquele momento. No primeiro momento, assim, é um apoio, é um carinho, né? Porque a pessoa chega lá e nós somos o espelho para essas pessoas. Que chega lá desesperados, apavorados. Então, quando nós falamos para essas pessoas que nós passamos pelo câncer, então, assim, a pessoa já passa a ter outra visão do tratamento. Eu vou fazer uma pergunta aqui à Maria Helena, é uma pergunta até delicada, mas todas as pessoas que trabalham na AMA lutam contra o câncer de mama ou não necessariamente? Não. A AMA tem 2 tipos de voluntários, né? Por exemplo, tem os que vão pela dor, que somos nós que passamos pelo câncer e estamos lá para ajudar as pessoas. Então, tivemos a doença, sofremos para poder passar a nossa experiência para alguém. E temos outros que foram apenas pelo amor. São pessoas que gostaram do trabalho e que se juntaram a gente, que tem um valor muito grande. São pessoas que a gente tem uma consideração muito grande, que estão lá perto da gente, são voluntários muito valiosos na nossa associação. Perfeito. Você, telespectador aqui do TV Friburgo, canal 3 do Debates na TV, ainda pode participar conosco. Pelo menos nesse primeiro bloco, até às 8h20 da noite, nós estaremos aqui acolhendo a sua ligação com perguntas diretas às nossas convidadas, a Maria Helena Moraes dos Santos, que é a presidente da AMA, e também a Aldaleia Ribeiro Martins, que é a primeira tesoureira da Associação das Mulheres Mastectomizadas. Então, com relação a todo esse trabalho, Aldaleia, você gostaria de fazer algum acréscimo com relação à minha pergunta anterior? Olha, assim, o que eu tenho a falar é que a pessoa que nos procurar,
geralmente lá ela vai ter um apoio, um carinho, né? Então, quando elas chegam e falam que tem que tirar a mama, ou perguntam, que as pessoas chegam lá primeiro e perguntam, eu tenho que tirar toda a mama? Então, a nossa resposta é, cada caso é um caso. Porque tem pessoas, se o nódulo estiver muito no início, bem pequenininho, então dá para fazer só um quadrante, não precisa retirar toda a mama. Aí tem aquela preocupação da pessoa ficar sem a mama, como que vai fazer? Questão da autoestima, né? Da autoestima. Então, lá, né, aí a gente vai, conversa com as pessoas, tem pessoas que aí a gente já mostra que aí só o quadrante. Quando a pessoa opera, a preocupação é ficar sem a mama, ficar sem o cabelo. Então lá nós temos perucas, nós temos lenço, o que a pessoa precisar. Tirou a mama, nós temos uma prótese, nós temos o sutiã. Então no que a gente vai conversando com as pessoas, elas já ficam um pouco mais aliviadas. Certo, mas a pressão psicológica é muito grande. As pessoas chegam praticamente destruídas lá, nem tanto. Destruídas, né? Aí é o que eu torno dizendo, nós somos o espelho para essas pessoas. Aí quando começa a gente aponta, aquela ali passou pelo câncer, essa passou, a gente aponta e fala, aquela ali tem 10 anos, essa tem 8, essa tem 3, essa tem 18 anos. Então as pessoas ficam mais aliviadas. Voltando à presidente da associação, Maria Helena, quais os cuidados que a pessoa tem que ter, quais os sintomas que as pessoas percebem como alerta para um câncer de mama? Olha, a gente fala muito com as pessoas, isso é muito divulgado quando a gente fala da importância do autoexame das mamas. Isso a gente fala bastante em palestras, onde a gente vai em seminários, é muito falado, divulgado o autoexame. Por quê? A mulher tem que conhecer o seu próprio corpo. Então, se ela vai fazer o autoexame todo mês da mama, o que vai acontecer? É feito uma vez no mês, tá? A gente pede que as pessoas façam 10 dias após a menstruação, que façam seu autoexame. E a gente pede que a mulher, ao detectar algum caroço, ou algum enrugamento, alguma mancha na mama, ou o que ela achar de diferente na mama dela, que ela procure um médico. Porque tudo que se detecta no início e se trata no início, tem cura. Por isso que a gente fala, se a pessoa fazendo todo mês, ela conhece o seu corpo, ela sabe o que tem nesse mês e sabe o que vai ter no mês seguinte. Então, se nesse mês ela fez o autoexame e não encontrou nada, não encontrou nenhum caroço, não encontrou nenhum problema, e no mês seguinte, o mínimo caroço que ela encontrar, ela vai ver que aquilo não estava ali. Então, ela vai ter que ir ao médico, é uma coisa que está começando, é uma coisa no início que tem uma condição de cura maior do que se ela deixar esperar e não se tratar, porque a mulher normalmente só vai ao médico para fazer o preventivo uma vez por ano. Então, nesse ano, muita coisa acontece. Então, por isso que a gente pede, faça seu autoexame, não deixe de se autoexaminar, porque quando esperar um ano para você for no médico, você já sabe o que está acontecendo com você. O autoexame é fundamental e principalmente, com certeza. E principalmente de mês a mês, como teria essa Ele é todo mês, tá? Ele é feito todo mês, a gente pede que a mulher faça, principalmente no banho, a gente pede que a mulher faça o autoexame, eu posso até mostrar no caso, né? E ele sendo feito de mês a mês, a pessoa realmente se descobre e sabe o que está acontecendo com ela. Até para ser mais, para detalhar um pouco mais, essa questão do autoexame, ela pode ser encontrada no site de vocês? Pode, nós temos um blog hoje, né? Temos um site, mas ele não está funcionando, ele está parado. Nós temos um blog que foi feito na semana passada e lá você pode encontrar toda a informação a partir do autoexame. O autoexame é muito importante, mas ele não é por si só, assim... Único, não. A pessoa tem que fazer o autoexame e também procurar o médico uma vez por ano, porque ele vai ver a mamografia, ele vai ver uma ultrassom, porque muitas vezes ela não detecta nada e a ultrassonografia vai mostrar. Mas ela então tem que saber, tanto faz seu autoexame, como ela tem a responsabilidade de ir ao médico uma vez por ano, para que ela então seja examinada por um médico e veja quais os exames complementares que ela tem que fazer. Tem aquela análise, né, que o jardim do próximo sempre é mais verde. Com certeza. Com relação a esse detalhe, o que a mulher tem que fazer além do autoexame e ir ao médico? Que postura ela tem que ter com relação à sua própria saúde? Olha, não só o câncer, como qualquer tipo de doença, tem coisas que realmente são malignas, como fumar, beber, o estresse, a gordura, o colesterol muito alto, a pressão alta, a alimentação, que hoje em dia a gente come muito agrotóxico, muito hormônio através da alimentação, através da carne, do frango, tudo isso acaba incluindo
ingerindo muito hormônio. Então, isso a pessoa tem uma alimentação mais saudável, não bebendo, não fumando. Então, tudo isso faz com que ela tenha uma saúde melhor, tanto em relação ao câncer de mama como qualquer outra doença. O câncer de mama é genérico, de família? Hereditário. Hereditário, obrigado. Não. O câncer, ele é familiar. Normalmente, as pessoas que têm um câncer, ele pode verificar que na família dele alguém já teve. Muitas vezes as pessoas dizem, não, na minha família ninguém teve, ninguém tem, como eu falei na época, na minha família ninguém tem. Mas a gente não sabe nem do que o avô da gente morreu, o bisavô morreu, a gente não sabe. Ele não é que ele é hereditário, mas ele vem da família de alguma maneira. Perfeito. Eu estou vendo aqui no material de vocês que a AMA é uma associação de pessoas voluntárias, né, que fazem trabalho beneficente ajudando as mulheres com câncer de mama. Aldaleia, quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho voluntário? Olha, no nosso dia a dia lá, nós temos assim uma base de 15, 20 pessoas no dia a dia. Mas quando a gente vai fazer um evento maior, assim, geralmente a gente precisa no mínimo de 50, 60 pessoas. Aí a gente convoca essas pessoas. É um grupo de voluntário muito grande, mas ali no dia a dia, para trabalhar, mais ou menos umas 15 pessoas. Certo, Aldaleia, você falou há pouco de fora do dia a dia, eventos grandes. Tem algum evento grande agendado, alguma ação de vocês em praça pública? O evento maior que nós temos agora, nosso lá da AMA, vai ser a nossa caminhada cor-de-rosa, que vai ser no mês de outubro. No dia 20 de outubro nós vamos fazer essa caminhada. Então estamos noticiando aqui em primeira mão. Em primeira mão. Obrigado aí pela informação. Então está aprovado aí você, telespectador, aqui do canal 3 TV Friburgo, o Debate na TV, que é o local para você ficar bem informado, não tem outro igual. Então voltamos aqui à Aldaleia, com relação aos serviços prestados por vocês, acolhimento e orientação. O que significa isso? O acolhimento é aquele primeiro momento que a pessoa chega lá, que a mulher chega lá, fragilizada, triste, chorosa, e ali nós vamos acolher. A gente vai receber aquela pessoa, tem uma salinha de apoio, a gente vai, leva essa pessoa para a sala, a gente conversa, por isso a gente oferece um cafezinho, um chá, e ali a gente vai batendo um papo com a pessoa até a pessoa descontrair. Aí ela já fica mais aliviada e dá para ela conversar com a gente até melhor. Nesse primeiro momento, qual a emoção das pessoas quando chegam para o acolhimento e a orientação de vocês? Geralmente as pessoas ficam emocionadas e muitas das vezes até nos emocionam, mas aí a gente tem que ficar segura, firme, porque a pessoa chega ali, elas não imaginam que vai encontrar a AMA e vai encontrar aquelas mulheres ali forte, firme, trabalhando. As pessoas falam assim, quando fala AMA, falam pra gente vir aqui ou eu vim aqui, elas pensam que vai chegar lá, vai encontrar todo mundo chorosa, triste, encolhidos. E geralmente nós somos pessoas alegres, graças a Deus. Então estamos ali bem para poder acolher, receber essas pessoas. Perfeito. Maria Helena, com relação a outro tópico aqui do material de vocês, que é o atendimento psicológico. Como é que funciona e como é que é o atendimento, como as pessoas podem contar com o atendimento psicológico? Ou em que fase desse atendimento acontece o tratamento psicológico? Olha, esse atendimento a pessoa pode ter lá na AMA a partir do momento que ela descobre que ela está com câncer, tá? Ela pode chegar lá e ter o acompanhamento. Nós temos 3 psicólogos atualmente atendendo, ela só chega lá e marcar a hora dela, porque tem etapas que tem muita gente para o psicólogo, não tem vaga, tem que aguardar um pouquinho até que tenha um espaço para ela. Porque nós temos só 3 psicólogos, eles se revezam entre as pessoas. E é um trabalho muito procurado, é uma coisa muito boa, a pessoa levanta muita autoestima, dá força para que a pessoa possa continuar a caminhada dela, o tratamento dela, com mais esperança, com mais fé, com mais força. É uma coisa muito boa que a gente tem lá. Perfeito. Aldaleia, com relação ao atendimento fisioterápico, como funciona isso e em que nível ou em que fase da recepção de vocês isso acontece? A nossa fisioterapeuta atualmente trabalha lá toda terça e toda quinta. É um trabalho voluntário, né? E as pessoas que passam pelo câncer de mama, às vezes fica com o braço um pouco inchado. Então aí é onde entra a fisioterapia. Aí nós temos a fisioterapeuta lá, voluntária,
A pessoa chega lá e agenda o dia e o horário, e aí ela é feito esse trabalho. Por curiosidade, braço inchado, devido ao que exatamente? Devido à cirurgia, né? E tem umas pessoas que faz esvaziamento das axilas. Então, se fizer muito movimento, pegar peso, muito calor, o braço incha. Então, é onde entra a fisioterapeuta. Perfeito. Vamos fazer agora um breve intervalo para os nossos comerciais e daqui a pouquinho voltaremos com mais assuntos aqui no Debates na TV, no Canal 3 TV Friburgo. E volto a dizer, você mulher, independente de ser feminista ou não, tem uma obrigação conosco aqui no programa de hoje. O telefone para a sua participação é o 2522-9522. O assunto não é apenas de seu interesse, pode ser interesse da sua família também. TV Friburgo, Canal 3, a TV da família friburguense. Ok, estamos de volta aqui com Debates na TV, no Canal 3, TV Friburgo, a TV da família friburguense. E aproveitando o ensejo, informamos que estamos entrevistando aqui a Maria Helena Moraes dos Santos, presidente da AMA, e Aldaleia Ribeiro Martins, a primeira tesoureira da Associação das Mulheres Mastectomizadas. Então, você, mulher, o telefone de participação aqui no Canal 3, no Debate na TV, é o 2522-9522. Repetindo, 2522-9522. E você pode interagir conosco, fazendo a sua pergunta a essas duas pessoas importantíssimas na sociedade de Nova Friburgo. Voltando aqui a Aldaleia, com relação à assistência jurídica, como funciona a assistência jurídica para as pessoas que buscam a AMA? Assistência jurídica funciona assim, nós temos um advogado, que é o nosso voluntário, e às vezes tem algumas pessoas que elas não conseguem a licença, né, para fazer o tratamento. Então elas vão lá e nos procuram para saber como que elas têm que fazer esse serviço. Aí é onde entra a assistência jurídica. Perfeito. Essa assistência jurídica é prestada por quantos profissionais e quais pessoas estão envolvidas nessa ação, Maria Helena? Olha, são 3 advogados, tá? Porque independente de quem nos procura para resolver os problemas, nós temos algumas leis que amparam a pessoa que tem câncer de mama ou algumas doenças. E a pessoa só consegue esses benefícios através de um advogado para ajudá-la a ver quais são para conseguir esses benefícios, tá? E hoje nós temos o Dr. Zé Carlos Alves e a Fernanda, que trabalham juntos, eles atendem a gente no consultório, no escritório, até falei errado. Então o que acontece? A gente encaminha para ele e ele vai dar toda a assistência que precisar, das orientações e tudo mais, para ver se cabe processo, se não cabe. E tem também hoje a Ana Maria, que está trabalhando na AMA às terças-feiras, que é uma advogada que veio somar a gente e realmente está sendo muito bom, porque pessoas procuram por ela lá e ela ajuda até a gente mesmo. Muitas vezes a gente tem problemas na associação que a gente depende de orientação jurídica e eles estão lá para nos ajudar. Mas eu vou revelar um detalhe aqui, o Pedro Bial, que todo mundo conhece aí do Big Brother, ele já dizia em uma crônica dele na revista Imprensa, de que fazer um programa ao vivo ou falar ao vivo é dar um salto na escuridão. Então podemos ficar tranquilos aqui que fazer ao vivo de fato não é fácil e conforme eu mesmo já disse há pouco aqui, o jardim do vizinho sempre é mais verde, então quem está distante ou quem está próximo, então é sempre fácil o que a gente faz, de fato não é. Então tanto que existem os profissionais como vocês que trabalham na AMA que sabem o que fazem, né? Não caíram de paraquedas na entidade, correto? Com certeza, a gente aprendeu bastante, começamos sem saber muita coisa ou quase nada e hoje a gente tem uma caminhada grande que a gente tem um conhecimento bom. A AMA existe há quantos anos? 12 anos, ela foi fundada em abril de 2000, ela foi fundada por iniciativa da Rosângela Coelho Gomes e apoiada pelo Dr. José Luiz. E eles resolveram chamar pela televisão, pelo jornal, mulheres que tivessem passado pelo câncer de mama e se juntassem num determinado dia. E nós nos juntamos no dia 11 de abril. E a partir dali saiu realmente já formada a diretoria, tudo mais da AMA, e a partir desse dia começou a existir. Mas com sede própria ou... Não. Nós começamos funcionando numa sala que a doutora Júlia nos emprestou. Então nós íamos lá uma vez na semana e começamos a ver que a gente ia uma vez na semana e não estava conseguindo ajudar ninguém. Porque uma vez na semana que você vai num lugar, você não consegue progredir. Então
começamos a ter essa coisa de arrecadar dinheiro com sócios. Começou pela família, a gente começou a pedir à família que fosse sócia da gente, e cada um começou a ser nosso sócio, nossos amigos, e a gente começou a ver que a gente tinha condições de alugar uma casa. E alugamos na Trajano de Almeida, ficamos lá 7 anos, e a partir daí nós realmente partimos para a nossa sede própria, que hoje a gente tem uma sede própria, totalmente com o esforço da comunidade. Foi a comunidade que nos ajudou em tudo, foi o nosso parceiro em chá, em baile, em festa, e os nossos sócios contribuintes. Isso fez com que a gente adquirisse nossa sede própria. Então, Aldaleia, é muito gostoso ter a participação pública e principalmente com doações, né? Com doações, é muito importante, porque se nós temos a nossa sede própria, foi com a ajuda da comunidade, nossos sócios, do bazar, né? As pessoas vão lá no bazar que nós temos, compram as coisas, chá, e isso é muito importante para a gente. Esse bazar é realizado aonde e quando? Tem periodicidade? Esse bazar funciona atualmente ali na rua Eugênio Túlio, que é aquela ruazinha ao lado da Leotex, geralmente de 10 às 18 horas, todos os dias. Um intervalinho para o almoço, mas a Sueli Santos está lá todos os dias. Perfeito. E a arrecadação, ela é suficiente para cobrir os custos da AMA? Ou, além disso, existem outras ações? Não, ela dá uma ajuda boa na AMA, né? Mas nós temos os nossos sócios, né? E atualmente a gente está contando com uma subvenção que vem da prefeitura, que é assim 30% da nossa despesa assim, mensal. Perfeito. E com relação a esse apoio municipal, esse apoio oficial do governo municipal, isso foi instituído em lei ou é através da Câmara Municipal? Foi através da Câmara Municipal, um vereador que nos procurou lá na nossa associação e nos orientou para a gente fazer, né, o que nós tínhamos que fazer, o que tinha que ser feito. Juntamos toda essa documentação e falou, não vou prometer, mas aí vocês, né, nós entramos, acho que numa fila, alguma coisa lá, e nós levamos a documentação e demorou um pouquinho, mas saiu essa subvenção. Ok, podemos raciocinar de uma forma rápida o seguinte princípio. Se esse vereador estiver em campanha, ele sabe o porquê nós vamos evitar citar o nome dele. Com certeza. Ele está em campanha? Eu não sei, mas acho que tá. Não, tudo bem. Então a gente só agradece mesmo, né, por ele ter se interessado em participar dessa interação com a Associação das Mulheres Mastectomizadas, correto? Correto. E isso aconteceu há muito tempo, essa vontade dele apoiar? Não, vai fazer 2 anos agora, né, Maria? 2 anos que a gente começou a ter essa subvenção, e ela é feito projeto de lei. Todo ano ela tem aquele projeto de lei que sai de novo, é aprovada novamente, a Câmara aprova de novo, e aquilo sai a lei outra vez, e a gente faz toda a documentação, e todo ano é a mesma coisa. E a gente tem um trabalho muito bom que a Câmara todo ano aprova. Perfeito. Eu estou vendo também aqui no material que a AMA também promove palestras. Maria Helena, que palestras são, de que formas são e aonde elas acontecem? Olha, essas palestras a gente faz toda vez que nos convidam. Pode ser em igreja, pode ser em comunidades, em fábricas. A gente é muito chamado em fábricas na época da CIPAT, nessa semana de prevenção de acidente. Eles nos chamam o tempo para quê? Para a gente falar da prevenção. Eles querem que a gente chegue lá, mostre o trabalho que a gente faz e oriente as mulheres, como eu já falei anteriormente, para fazer o autoexame, para procurar um médico, para que ela então não se deixe sem se cuidar. E a gente fala muito também, debate muito sobre o câncer de mama em homem. Isso é muito importante. Muitas vezes quando a gente vai num lugar, escola principalmente, a gente chega lá e fala que o homem tem câncer de mama, a garotada ri e fica de palhaçada, e acaba sendo uma coisa séria, porque nós temos lá na AMA 2 pessoas que já deram depoimento. Tem um senhor que ele vai em todos os lugares que a gente chama, em palestras, em coisas assim, que tem que falar de câncer de mama em homem, ele vai. Então isso a gente faz isso como prevenção. É uma palestra de prevenção, a gente orienta. Muitas pessoas chegam na palestra, mas eu tenho um caroço, o que eu faço? Que médico eu vou? Eu estou com um caroço na mama, ou minha vizinha está com problema, ou eu estou tendo que me tratar, mas eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro para pagar um exame. Então tudo isso a gente orienta. Não, você faz assim, qual é o caminho que a pessoa deve seguir? E a gente é muito procurado mesmo, a gente está sempre em algum lugar falando da prevenção.
Perfeito. Então acabou de ser revelado aqui uma preocupação também que o homem tem que ter. Então, se você, amigo telespectador, gostaria de participar e fazer perguntas mais específicas, volto a repetir, o telefone é o 2522-9522, está aberto tanto a você, telespectadora, como você, telespectador. Além da palestra, a assistência social, Maria Helena, de que forma a assistência social atua no contexto? Olha, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar com os homens, que os homens normalmente, eles, tudo que acontece em redor da mama é um caroço, é uma mancha, eles sempre associam o quê? O futebol. Ah, foi no futebol, vai passar, vai passar. E a gente pede aos homens que dê um determinado tempo. Se aquilo não passou no período que ele está acostumado, que ele procure um médico. Que às vezes ele vai achar que foi do futebol, uma pancada, e aquilo é uma coisa pior. Que ele então veja, ele sabe o período de 20 dias, um mês, aquilo não passou, procura um médico para ver o que é. E quanto à assistência social, a gente tem uma assistente social que faz avaliação do que as pessoas necessitam lá. É a Nirvana, ela trabalha no Raul Sertã e ela faz esse trabalho voluntário toda vez que a gente pede a ela que dê uma pessoa que avalie. Por quê? A pessoa chega lá muitas vezes, dependendo de um remédio, ou dependendo de uma alimentação melhor, porque apesar de estar passando pelo câncer, ela também tem um problema de alimentação. Então a gente faz a doação de cesta básica, isso é muito, muito procurado, as pessoas vão lá, reclamam, e ela então avalia se a gente deve dar ou não, e quando deve suspender. A hora que ela fala, não, essa pessoa já ganhou bastante, agora ela já consegue caminhar com as pernas dela, então a gente para de ajudar e passa aquela cesta para outra pessoa. Mas por isso existe o trabalho da assistente social, porque nós somos muitas. Então, se eu acho, de repente, que aquela pessoa que chega não precisa, mas a minha colega acha que precisa, então não, ela é avaliada pela assistência social. Se ela precisa de um remédio, se ela precisa de uma cesta básica, o que ela precisa para que a gente possa doar. E a gente normalmente acata aquilo que a assistente social determina. Tem que fazer isso ou fazer aquilo, essa pessoa só tem que visitar, e a gente normalmente acata. E essa é a assistência social que a gente tem. Perfeito. Antes de continuarmos o nosso debate aqui, algumas notícias que nos chegam aqui, algumas manchetes que estão acontecendo hoje em Nova Friburgo. Temerval reassume, mas fica apenas 1 hora e 30 minutos como prefeito. Encontro de capoeira no Sindicato dos Têxteis. Brasileirão, Série D, friburguense recebe o Aracruz neste domingo. Agenda cultural de fim de semana. Praça Temerval recebe Feira da Agroindústria Familiar. Altran interditará a Rua General Osório neste fim de semana. A Associação Comercial Industrial Agrícola de Nova Friburgo lança campanha do Dia dos Pais. Pesquisa revela que 63% da população do Rio pretendem presentear no Dia dos Pais. Aposentado é assaltado no centro por homem armado. E voltamos aqui com relação ao debate aqui da AMA, aqui no canal 3 TV Friburgo, no debate na TV, com relação à terapia familiar. E é um dos itens apresentados aqui pela Associação da Mulher Mastectomizada de Nova Friburgo. Aldaneia, como funciona essa terapia familiar? De que forma ela atende as pessoas? A terapia familiar funciona porque quando a mulher fica doente, ela não fica doente sozinha. Ela fica com toda a família doente. Então, essa terapia familiar, nós temos uma terapeuta, que é Miriam, e ela, quando a pessoa nos procura, que a família aí não está legal, todo mundo chorou, todo mundo triste, então essa terapia, a doutora Miriam, ela atende as pessoas no consultório. A AMA dá um encaminhamento e vai lá no consultório dela e ela atende toda a família desta pessoa que está passando pelo câncer. Perfeito. E agora, com relação ao tema seguinte aqui no debate, tem uma pergunta aqui da Antônia, de Conselheiro Paulino, que casa exatamente com um dos tópicos do material de vocês, que é a respeito do empréstimo de perucas e gorros para pessoas que estão passando pela quimioterapia. A pergunta então da Antônia, de Conselheiro Paulino, é: a prótese da mama é paga? Quando a pessoa nos procura, a primeira prótese, ela ganha a prótese e 2 sutiãs. Aí depois, se ela quiser uma segunda prótese e um terceiro sutiã, aí paga. Mas a princípio, a primeira prótese, ela não paga nada, nem os 2 primeiros sutiãs. Perfeito. Voltando então a Maria Helena, com relação ao empréstimo de perucas e gorros.
para essas pessoas que estão passando pela quimioterapia? Qual o critério e qual o esquema que vocês adotam? Olha, nós temos um banco de perucas, todas são perucas doadas, a gente agradece quem doou pra gente, né? Tivemos uma parceria com o Rotary, com o Renato Awad, que conseguiu algumas cabeças para a gente botar as perucas, e algumas perucas de doação, nós recebemos deles. E a gente faz o seguinte, a pessoa chega lá, careca, ou ainda vai cair o cabelo, e ele tem uma gama de perucas onde ele pode escolher qual que ele quer, qual que fica melhor na cabeça, e ela experimenta e vê o que fica melhor para ela. A gente só pede que essa pessoa se associe à AMA. Se ela não é associada, que ela se associe para que então possa usar essa peruca. Porque a gente não empresta essa peruca só para mulher que tem câncer de mama. Muitas vezes ela chega lá, é um câncer de útero, é um câncer em outro lugar, que ela perdeu o cabelo. Mas a gente só empresta por doença. Não é porque tem algum problema, ou quer usar a peruca naquele dia, ou porque passou uma tinta no cabelo, o cabelo caiu. Nada disso. A gente empresta porque ela tem um problema de doença, então a gente empresta aquela peruca, ela usa, e quando ela acaba de usar, que o cabelo dela fica bom, fica bonito, ela volta e devolve aquela peruca. A gente lava, arruma direitinho e passa para o próximo que precisar. Nós temos uma faixa de 30, 40 perucas lá. Tem bastante, a pessoa pode chegar lá e escolher bem, porque realmente fica bonito. Levanta a autoestima da mulher, né? Ela chega lá, triste, sem uma mama, sem o cabelo, e sai de lá com uma prótese onde compõe, e ela chega na rua, ninguém percebe que ela é mastectomizada, e com uma peruca, fica muito bem. Hoje nós recebemos uma senhora lá, que ela ficou tão bonitinha, botou uma peruca curtinha, mas ela ficou muito bem. Sabe? Era difícil você dizer que ela estava usando uma peruca. Ficou muito bem mesmo. Isso é o objetivo da gente, é levantar a autoestima da mulher. Ok, e aproveitando a embalo aqui, outras notícias, outras manchetes chegam aqui aos nossos computadores, dizendo que aposentada é vítima de casal de estelionatários no centro. Homem é atropelado no centro. Defesa Civil realizará o primeiro simulado noturno. Motoristas poderão comunicar acidentes de trânsito pela internet. E Departamento Estadual de Rodagem do Rio de Janeiro é indicado a prêmio internacional por projeto do asfalto borracha. Vale lembrar que o centro da cidade está muito em evidência, né? Então, a você, telespectador, todo cuidado é pouco. Voltamos aqui aos debates com as duas convidadas na noite de hoje, aqui no Canal 3 TV Friburgo, que é a Maria Helena Moraes dos Santos, presidente da AMA, e a sua amiga Audaleia Ribeiro Martins, que é a primeira tesoureira da associação. Um dos temas apresentados aqui no material, no panfleto de vocês, é a respeito das aulas de artesanato e oficina. Essas aulas de artesanato e oficina funcionam também como terapia? Funciona. Com certeza funciona. As aulas de artesanato nós temos todas as quartas-feiras, né? Costura, tem pontinho de cruz, tem tricô, e temos um grupo de pessoas que costura lá, porque nós ganhamos alguns retalhos. Então lá a gente faz colchas de retalho, fazemos algumas roupas também lá dentro da AMA, e futuramente nós pretendemos até fazer um desfile dessas roupas confeccionadas lá dentro, mas ainda não tem data marcada. Mas, Maria Helena, a respeito desse desfile que a Audaleia revelou aqui mais uma vez, gostando da participação de vocês, muito obrigado. Tudo em primeira mão. Isso aí faz parte aqui do debate da TV. Afinal de contas, o nome não é debate, não é por menos, né? Com certeza. Isso aí. Então, com relação a esse detalhe, o que está pensando a respeito desse desfile? Onde vocês pretendem realizar? Até para que a entidade também já fique sabendo por antecipação e ajude vocês a realizar isso, né? Olha, isso a gente pediu de início, nós pedimos na CEF, no espaço, na Sociedade Esportiva Friburguense, ok. Eles são nossos parceiros, todas as Bom. vezes eles cedem, já não é a primeira vez que a gente faz evento lá. E esse desfile, ele, se acontecer realmente, se a gente tiver a condição de fazer, porque a gente tem costureira, estou pedindo até aqui no ar, você que é costureira, que está em casa, que pode ajudar a gente, que pode ajudar a confeccionar essas roupas e tudo, que nos procure. A gente está aí aberto e precisando de gente que realmente doe um pouquinho do seu tempo. Não precisa todo dia, uma vez na semana, já tá bom, que nos ajuda bastante. Antes do carnaval mesmo, vocês já estão fazendo o bloco da AMA, né? Se Deus Então, para quiser. fazer a fantasia, já é necessário convocar as costureiras para ajudar, né? Já costureira, já está melhorando. E o que acontece? Esse desfile tem o objetivo de quê?
de mostrar o trabalho que é feito na AMA, das costureiras que estão lá, do que é feito, e também de mostrar a essa confecção que nos doou tantos retalhos grandes, e outras também, todas as confecções que nos ajudam, manda retalhos que a gente emenda, faz colcha e faz barra de pano de prato, é mostrar para eles que a gente utiliza o que eles nos dão. Não é uma coisa que a gente ganha e deixa lá no canto, nunca faz nada. É mostrar para eles que a gente está utilizando aquilo que eles estão doando para a gente. Perfeito. E uma das perguntas que nos chega aqui, da Fernanda do Centro, nós indiretamente já abordamos aqui no debate da TV, aqui no Canal 3, na TV Friburgo. Mas podemos esmiuçar um pouco mais. Eudaleia, com relação a quais ajudas a AMA recebe? Municipal, estadual, federal e como é que funciona? A ajuda que nós recebemos atualmente é só municipal. Só do município. Só Existe do alguma município. possibilidade de que a AMA possa receber apoio financeiro do Estado ou do governo federal? A princípio, não. Depende de quê para que saia do a princípio? Não, geralmente a gente fala assim, a gente não sabe o caminho da pedra, né? Mas tem muita Igual gente que esse- sabe que está acompanhando o programa nesse exato momento, que podem chegar junto e se anunciar, nos né? orientar, porque igual essa ajuda municipal, foi um vereador que conheceu o nosso trabalho e acha que a AMA é uma associação séria, uma associação de respeito, graças a Deus, e nos orientou. Não, que bom que partiu, que Tá. partiu de alguém, mas agora em nível Então, estadual e aí foi federal é lá, preciso também. orientou a gente, tudo que precisava, indicou os caminhos e aí nós procuramos e conseguimos esta ajuda. Ok, então agora vamos aproveitar o embalo. Antes de irmos para o comercial, vamos aqui passar um pouco mais de detalhes sobre a questão da aposentada, que é vítima de casal de estelionatários no centro da cidade. Na delegacia, uma aposentada de 61 anos disse que na tarde desta quinta, ao sair de uma agência bancária após receber sua aposentadoria, caminhava pela Avenida Alberto Browne quando uma mulher de aproximadamente 40 anos, acompanhada de um senhor, deixou cair um cartão. A aposentada pegou o cartão do chão e devolveu à mulher, mas o homem disse que pertencia a ele e ficou muito grato. A aposentada continuou caminhando com o casal até a Praça Getúlio Vargas e ao se despedir, a mulher pediu um abraço, momento em que a bolsa da aposentada foi furtada, contendo R$ 880 em dinheiro e alguns documentos e um par de óculos. O furto foi registrado na 151ª Delegacia Legal. Então está na hora, acredito, de você, telespectador, a meu exemplo, de deixarmos de ser tão inocente. Entendeu? Começarmos a duvidar da própria sombra. Afinal de contas, Friburgo tem crescido e as pessoas não são, infelizmente, aquelas que vocês gostariam que fossem. Eu gostaria até de perguntar rapidamente a opinião da Maria Helena com relação a esse assunto. Todo cuidado com relação à segurança é pouco, né, Maria Helena? Com certeza, já foi tempo que Friburgo era uma cidade calma, onde a gente podia andar sem preocupação. Hoje não, a gente realmente tem que ter essa preocupação e tem muita gente que tem a maldade, porque a gente que não está com o espírito de fazer nada ruim, a gente nem percebe o do lado, a gente nem pensa em nada. E o do outro não, quem está em maldade de fazer alguma coisa, está nos percebendo em tudo que a gente faz, qualquer passo que a gente dá, se a gente recebeu dinheiro, se não recebeu, se a bolsa é assim, se a bolsa é fácil de pegar, se não é, eles realmente estão nos observando. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente realmente para fazer maldade. É aquela velha educação, né? A velha educação no bom sentido, porque ela nunca deixa de ser a velha, está sempre nova, nunca falar com estranhos. Então aqui é o Canal 3 TV Friburgo, Debates na TV. Estamos apresentando um programa que é de suma importância para você e o telefone do ouvinte é 2522-9522. Daqui a pouquinho nós voltaremos com mais informações e debates, claro, aqui na TV. TV Friburgo, Canal 3, a TV da família friburguense. Muito bem, é bom lembrar que toda segunda-feira e toda sexta-feira, das 8 às 9 horas e 45 minutos, 46, estaremos aqui ao vivo na TV Friburgo, Canal 3, com debates na TV. Nos demais momentos da programação aqui do Canal 3, fiquem sabendo, reprise, VT, estaremos apresentando para vocês. O mais importante, eu agradeço a você, telespectador, aos amigos que encontram comigo na rua e que emitem a sua opinião através de e-mail, Facebook, através de cumprimentos e tudo, é que o programa realmente está alcançando a nossa proposta de interação com a comunidade.
os debates na TV estão sendo bastante informativos e muito importantes para que a gente amadureça a mentalidade das pessoas que nos assistem e também de outras pessoas que também ficam nos bastidores fazendo o seu devido comentário. Vale a pena lembrar também que estamos aqui patrocinados pela Verdini Meireles Representações Limitada, que é a distribuidora de alimentos em Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu e também em Teresópolis. As informações podem ser solicitadas pelo telefone 99510907, mais precisamente o celular 99510907. E estamos recebendo aqui no programa Debates na TV duas pessoas importantíssimas, não apenas para vocês telespectadores, mas podem ter certeza, para mim em particular e para a produção aqui do programa Debates na TV, que é a Maria Helena Moraes dos Santos, que é a presidente da AMA, e a Aldaleia Ribeiro Martins, que é a primeira tesoureira da associação. Ainda sobre os assuntos do material promocional e de apoio da Associação da Mulher Mastectomizada de Nova Friburgo, tem aqui a questão da doação de próteses e sutiãs especiais. De que forma funciona isso, Maria Helena? Olha, isso são... Microfone, por favor. Esqueci dele. Aqui a informalidade vale tudo. A gente tem sutiãs, são especiais, sutiãs que tem um forro por dentro, onde é encaixada a prótese, para que ela então não fique solta no corpo da pessoa. Esses sutiãs a gente começou a fazer assim caseiramente, era a Sueli que botava os sutiãs, e ele era feito manualmente. Hoje não, hoje nós temos uma parceria com a Lucitex, que ela faz o sutiã, né, industrializado, e a gente, na época, ela faz um preço muito bom pra gente, um preço de custo realmente, e ela confecciona, a gente corre atrás de matéria-prima, e fica um sutiã muito bonito mesmo, muito bom. E temos as próteses, a gente tem próteses que são feitas de polietileno, que ele é um materialzinho plástico, então a pessoa faz a prótese, ela não encharca, pode ir para piscina, pode ir para hidroginástica, então não tem essa necessidade. Não tem a necessidade. Por favor, eu gostaria que de repente até aproveitar e trocar um pouco o microfone e de repente ajuda. Então não Sim. tem necessidade de encharcar, como por exemplo a gente tem até hoje ainda uma prótese feita de espuma com chumbinho, ele tem um chumbinho para dar o mesmo peso que a pessoa tem na mama, e isso era ruim porque as pessoas ficavam encharcadas. Então quando a gente viu a ideia de fazer de polietileno, ele é uma matéria-prima da Tugleflex, que até hoje tem nos doado a matéria-prima, e a gente tem feito, é muito aceito. Nós temos algumas próteses de silicone também, que nós recebemos por doação, e a gente acaba comercializando. Essas próteses de silicone, elas são vendidas por um preço acessível, a pessoa vai lá, vê uma prótese melhor, e ela pode usar. Então isso a gente doa. Como a Alda falou, a gente dá 2 sutiãs e uma prótese a toda pessoa que nos procura. A partir do outro sutiã, do terceiro, então ele é cobrado porque ele tem um custo para fazer as próteses, tem um custo para a gente ter a matéria-prima do sutiã. Então tudo isso ele é cobrado. Por isso é cobrado a partir do terceiro sutiã e da segunda prótese que a pessoa desejar. Maria Helena, uma pergunta pessoal. Você está acostumada com essa pressão toda da imprensa, em entrevista em estúdio? Você está saindo tão bem, está com uma informalidade tão boa aqui no programa que eu estou gostando de ver que você está... Não, obrigada, até por isso, porque a gente vai aprendendo, não que a gente não fique nervoso, com certeza tu nervosa, entendeu? A gente gagueja e tropeça na palavra e tal, mas a gente tem ido bastante vezes, a gente é bem procurado pela mídia e a gente vai falando, vai tentando, vai errando, vai acertando e a gente vai aprendendo com as pessoas que nos chamam e nos dão essa oportunidade para que a gente esteja se expondo. O nosso telefone do ouvinte tocando, vamos daqui a pouquinho, e nesse exato momento, atender, né? Vamos ver o que está se passando do outro lado, nos bastidores aqui da TV Friburgo, no canal 3, quando o telespectador liga para o
9522 e participa ao vivo aqui no Canal 3 TV Friburgo, no Debates na TV. Vamos aproveitar e colocar o Odaleia no fogo, até mesmo fazer um pouco o teste no microfone, para ser sincero, né, Odaleia? Você tá bom mesmo. Exatamente. Odaleia, com relação à doação de cesta básica, você também já disse, mas vamos trabalhar um pouquinho mais essa pergunta. Durante o tratamento do câncer da mama, a avaliação da assistente social, a doação da cesta básica, como funciona isso e até que momento funciona? Funciona, como você já falou, durante o tratamento. A pessoa chega lá, que tem algumas pessoas que ficam desempregadas quando o patrão, alguns descobrem que a mulher está doente, despedem, né? Então, até que ela vai entrar de INSS, algumas conseguem, outras não. Aí elas nos procuram, passa pela assistente social, a assistente social avalia aquela pessoa para ver se realmente ela precisa daquela cesta básica e durante o tratamento dela. Algumas recebem só assim 3, 4 meses, porque elas falam, não, agora eu já recebi, agora eu já estou conseguindo. E outras não. Enquanto durar o tratamento, ela recebe essa ajuda, essa cesta básica. Maria Helena, chegou uma pergunta aqui, onde é feita a cirurgia e para onde as pacientes são encaminhadas? Essa pergunta vem da Kátia de Olaria. Olha, atualmente a nossa referência é Teresópolis, tá? A gente orienta as pessoas que não têm um plano de saúde, que estão dependendo do SUS, que realmente vão para onde o médico encaminhar, que é Teresópolis ou Rio de Janeiro. A maioria das vezes é Teresópolis mesmo. Porque muitas vezes a mulher fica tão desesperada quando chega na frente do médico e diz que ela está com câncer, e ela fica doida, ela vai pegar dinheiro emprestado, ela vai fazer qualquer coisa para que ela então faça essa cirurgia o mais rápido possível. E acaba fazendo em Friburgo. E acontece, não é que fique mal feita, mas existe o problema o pós a cirurgia. Existe a quimioterapia, existe a rádio. Isso é feito fora de Nova Friburgo, não tem jeito. Então, se ela fez, ela de repente fala, não quero sair da minha cidade, eu vou pagar porque é melhor para mim. E realmente não faça isso. Você vai para Teresópolis, teu médico vai te encaminhar. Lá em Teresópolis é um braço do INCA, é um CACOM que funciona lá. Então, é como se você estivesse no INCA. É uma assistência muito boa. Ok. Maria Helena, Odaleia, atenção aqui, porque a Zenilda Rosa, da rua José do Patrocínio, no centro, ligou alguns segundos aqui para o nosso programa, parabenizando não apenas vocês, mas a mim também, pela nossa interação aqui. Então, em nome dela, em nome da Zenilda Rosa, eu também agradeço. Muito obrigado mesmo por vocês serem pontuais, entendeu? Serem brasileiras e estarem aqui conosco debatendo esse tema tão importante, que é a questão do cuidado que a mulher, e agora mais particularmente o homem, também tem que ter com a saúde, né? Com certeza. Muito obrigada, Zenilda. Um abraço. E é muito importante você ligar pra gente. Eu sei que você é fã da Maria Helena, minha fã também, a minha irmãzona. Um beijo carinhoso para você. Muito obrigada. Obrigada, Zenilda. Um abraço para você. E é bom que você incentiva que a gente continue. Você é uma das nossas seguidoras, está sempre nos apoiando, sempre nos dando força. Obrigado pelo seu carinho. Perfeito. Isso aí é um exemplo que deve ser seguido, né? A Zenilda Rosa, do centro da cidade, ligando aqui para o Debate na TV, mostrando que, de repente, nas entrelinhas, está perdendo a novelinha dela lá, mas ela optou em debater conosco aqui, em escolher a cultura, escolher a informação, e agradecer a vocês por estar aqui informando um pouco mais as mulheres e os homens, os cuidados que a gente tem que ter, né? Com certeza. Com certeza. Isso, exato. Mas, Odaleia, com relação ao câncer de mama do homem, foi colocado isso. Então, quer dizer que existe, é uma preocupação séria e que o ato prejudicial do câncer é tão grande quanto. Tão grande quanto. A única diferença é que geralmente a mulher tem a mama, né? E o caroço, o nódulo, geralmente cresce e aparece. O homem não tem a mama assim igual a nossa. Então esse caroço fica incubado lá dentro. Então ele deve ir ao médico. Quando aparecer, como a Maria Helena já disse, um caroço, uma mancha, alguma coisa, ele deve procurar o médico. Se aquilo não melhorar, ele deve procurar o médico. E geralmente o homem, quando descobre que está com câncer de mama, já está assim num estágio muito avançado. E o câncer de mama é apenas um dos vários cânceres existentes. Com certeza. Então tem homens, até como nós já fomos em algumas palestras, que não fazem nem o tratamento porque eles têm vergonha.
porque vai para o hospital e lá está cheio de mulher, então ele não quer fazer o tratamento, opta por não fazer o tratamento. O homem tem vergonha até de fazer o câncer de próstata, imagina De mão, outros, né? exatamente. Como teve um senhor que vai lá na AMA, e ele falou que quando ele estava fazendo o tratamento, que ele é o INCA, ele dava o crachá de visitante, apanhava o crachá de visitante e dava o crachá de doente para a mulher dele, porque ele ficava com vergonha de ver tantas mulheres, tantas senhoras ali, e ele, o homem, com câncer de mama. Então ele passava lá no INCA, né, passa o crachá de visitante e da pessoa. Então ele passava de doente para a esposa e ele ficava com de visitante porque ele estava com vergonha de estar ali no meio daquelas mulheres. Há pouco a Maria Helena parecia que queria fazer algum acréscimo com relação ao que estávamos conversando. Fica à vontade. O que acontece? O seu preconceito, né? O homem fica... É um preconceito que não deve existir. Né? O homem tem um problema e ele está lá, pode ter um monte de mulher, pode ter um hospital só de mulher, mas ele não fique com vergonha. Você que está se tratando, você que está passando pelo câncer de mama, que é um homem, não fique com vergonha, porque lá é o lugar que vai te dar a cura, lá é o lugar exato para que você fique, é o melhor lugar. Não fique com vergonha não, apareça e realmente faça o seu tratamento, não se esconda. Ainda para Maria Helena, a Fátima de Duas Pedras, ela pergunta se existe idade certa para fazer a mamografia. Não existe uma idade certa. Como eu já comentei, tá? É obrigatório pelo SUS a partir dos 40 anos. Mas se você tem um histórico, se você tem uma queixa, você chega lá, pode ter 20 anos, mas você tem um caroço que você está reclamando, você tem uma mancha que reclama, realmente é indicado, o médico vai pedir a você que faça uma mamografia. Vai depender da necessidade de cada um para que o médico realmente peça isso. Não tem uma idade específica, basta ter a queixa. Você telespectador aqui do Canal 3, TV Friburgo, Debate na TV, todo cuidado é pouco, hein? Aposentado é assaltado no centro por homem armado. Um aposentado de 48 anos, morador em Bom Jardim, disse na delegacia de Friburgo que por volta das 6 da tarde desta quinta, passava pela rua Duque de Caxias, no centro, quando foi abordado por um homem armado que anunciou o assalto. O ladrão levou um talão de cheques, um celular e vários documentos. Depois do assalto, o ladrão fugiu em direção ignorada. Sabemos muito bem que no momento da pressão ele foge em direção ignorada. Aí é sempre possível ver para onde ele está fugindo. Mas isso aí é um detalhe psicológico que não me cabe aqui avaliar profundamente. Ainda voltando aos debates aqui da AMA, adiantamento financeiro para o tratamento, fora de Nova Friburgo. Então, quer dizer, a AMA cuida até disso, né, Maria Helena? Isso é um trabalho muito procurado, porque muitas vezes as pessoas não têm condição financeira de bancar isso. Porque o SUS paga, realmente paga. Mas primeiro o paciente tem que fazer todo o tratamento, depois ele vai dar entrada num setor do Hospital Sertã, que é tratamento fora de domicílio, para que ele venha ressarcir o dinheiro que ele gastou. Mas isso demora, às vezes 3 meses, 4 meses ou até mais. Nós atualmente temos pessoas que há muito tempo, temos 6 meses atrasado lá, para poder acertar com a AMA. Por quê? Porque o SUS não repassou para ele. Então a gente começou a fazer isso. A pessoa chega lá, ela pede a gente, eu tenho que ir para Petrópolis, mas eu não tenho como ir, não tenho meu dinheiro para gastar. O que a gente faz? A gente faz o contrato, a pessoa assina esse contrato conosco, a gente faz todo o financiamento, ele vai para Petrópolis, toda vez que precisa a gente manda o cheque, a gente dá o dinheiro de alimentação, que ele tem direito à alimentação, R$15 por dia, a gente doa esse dinheiro, e ele então, tudo que ele adquirir, que ele comer lá, ou o hotel que ele ficar, ele tem que ter nota. Sem nota, nada é pago. Aí essa nota vai para o SUS e uma xerox para a gente. Quando ele recebe do SUS, ele vem e nos repassa esse dinheiro. Então, isso é um movimento rotativo. Ele vem, nos paga para que a gente, então, ajude ao outro da frente. Então, isso é muito feito, as pessoas procuram muito. E, por incrível que pareça, a gente fala muito em televisão, muito na mídia, o que a gente faz, e esse tratamento a gente ajuda a pessoa nesse momento. E tem pessoas, semana passada foi uma senhora, ela foi na AMA, soube disso em Petrópolis, que o próprio Hospital de Petrópolis, que é o CTO de lá, informou porque ela ia parar o tratamento. Ela não ia mais continuar por falta de dinheiro, porque ela não conseguia mais financiar, para esperar que o SUS passasse. Então, o próprio hospital pediu que ela procurasse a AMA, que a AMA ia ajudá-la. E a gente começou a ajudá-la,
e a gente espera que ela pode ir lá toda semana, que a gente vai ajudar com a alimentação, temos o cheque do hotel direitinho, para que ela então continue o tratamento, que nem todo mundo tem. Nem todo mundo pode bancar esse tratamento todinho para esperar 3, 4, 5 meses para receber de volta. Então isso é um trabalho bem procurado, a gente ajuda bastante as mulheres com câncer de mama que nos procuram. Certo. Aldané, aproveitando esse debate, esse assunto, sabemos nós que, infelizmente, oportunistas de plantão é o que mais existe nesse país, infelizmente. Alguém já tentou usufruir desse benefício de forma irregular? Não, porque a gente lá tem um cuidado assim, muito grande. Quando a pessoa nos procura, a gente vê se tem uma declaração do médico que ela está doente. A gente, papai, é um empréstimo, a gente pede testemunhas, chefe de documento, comprovante de residência. Então, assim, graças a Deus, até hoje ainda não apareceu pessoas oportunistas, não. Assim, quando chega a gente vê, a gente vai ali conversando com a pessoa, ver se realmente ela está fazendo o tratamento, tem a declaração do médico, tem alguma coisa. Então, a gente procura checar tudo isso para depois, então, emprestar o dinheiro. Perfeito. Quando ela sai daqui, sim, ela já sai com o papel timbrado da AMA encaminhando para aquele hotel. Ela não pode para onde ela quer. A gente chegou lá, olha... Não é um passeio turístico. Não. Olha, os hotéis são esse, esse e esse. Tem uma casa, tem uma pousada, tem um senhor lá que aluga apartamento. Então, para onde você quer ir? E ela vai com o papel timbrado, ela é encaminhada com o papel timbrado nosso, onde eles chegam lá, eles sabem que aquele paciente é responsabilidade da AMA, porque ele foi com o papel timbrado, senão não é. O cheque que sai nominal ao hotel ou à pousada que a pessoa fica. Então, quer dizer, dificilmente vai sair fora. Perfeito. Um dos temas aqui também é muito aparentemente simples, né? Mas as pessoas não fazem isso aqui de uma forma tão simples, que é associar-se à AMA, sendo sócio, contribuinte ou voluntário. Como as pessoas podem se associar? As pessoas podem associar, nos ligando, nos procurando. Nós temos lá um cobrador e a pessoa ou pode ir lá na AMA se associar, se não quiser ir lá todo mês pagar, nós temos uma pessoa credenciada que vai à casa de cada pessoa e recebe com recibo, com carnezinho lá da AMA, tudo. O valor mínimo hoje é de R$10. Até o início do ano era R$5, mas R$5 hoje não dá para quase nada. Mas temos só R$5 e é muito bom. Agradecemos as pessoas que contribuem com 5. Mas hoje em dia nós aumentamos a mensalidade para R$10, porque tudo aumenta muito. Remédio, alimento. Então, R$10. Aí essa pessoa vai nos associar procurando a gente lá na AMA. Perfeito. Maria Helena, mas mesmo com tudo isso, as pessoas mais do que entenderam, né? Eu creio que sim, né? Eu creio que as pessoas entenderam aquilo que a gente está solicitando, a gente está expondo aqui. E eu queria lembrar que faltou um tópico, porque quando esse panfleto foi feito, nós ainda não tínhamos. E hoje nós temos um salão de beleza. Opa, isso é ótimo, né? Volto a dizer, mais uma notícia em primeira mão aqui no Debates na TV. A gente não botou porque o panfleto já estava pronto e a gente está usando o que tem, né? Para depois então mandar fazer outro. E nós temos uma garagem e apareceu uma voluntária lá, a Neuza, nos oferecendo se a gente queria pessoas para cortar o cabelo, para pintar, que elas estavam dispostas a ajudar. A gente transformou a garagem no salão de beleza e hoje funciona quarta e quinta-feira, não só para mastectomizada, todos podem ligar para lá, podem marcar seu horário, são preços acessíveis, pinta o cabelo, faz luzes e corta e essa coisa toda. Só não temos manicure ainda. Se alguém está nos ouvindo e quiser ser manicure voluntária, um dia com certeza a pessoa pode ligar e ver qual dia que ela tem disponível para doar seu tempo de manicure, a gente agradece. E o telefone para que você que acabou de ouvir o convite aqui da presidente Maria Helena possa agir desta forma, é o 2526-5104, não é isso? E tem também o 2526-5322. Isso. De que hora a que hora? De 13 às 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta, de 13 às 18, tem secretárias que atendem, são pessoas muito gentis, a Helene e a Inês, são pessoas que atendem com muito boa vontade. Então você pode marcar seu cabelo, vai lá fazer o cabelo. Sempre tem um cafezinho, tem uma água, sempre tem um diferencial. Pode ir lá que a gente te aguarda. Então, perfeito. Então, você
que é colaboradora, você que é colaborador da AMA, meu respeito, meu carinho, e em nome das duas, muito obrigado. Daqui a pouquinho nós voltaremos aqui na TV Friburgo, Canal 3, com o último bloco do Debates na TV. Muito obrigado pela audiência e aguarde. TV Friburgo, Canal 3, a TV da família friburguense. Muito bem, estamos de volta aqui com o último quadro do Debates na TV, pela TV Friburgo, Canal 3. E eu estou gostando aí de ver nos comerciais aí os colegas participando, né, anunciando seus programas, seus novos programas aqui na TV Friburgo. Então você, telespectador, pode ter certeza, não serão programas que durarão apenas 24 horas. Não lê de engano acreditar nisso, né? São programas que vão chegar com pessoas determinadas, com pessoas com vontade de levar o que há de melhor na cidade para você. A informação que nos chega agora é que os Jogos dos Trabalhadores do SESI terminam neste domingo, 12 de agosto, no ginásio Frederico Sichel, em Conselheiro Paulino. A partir das 9 da manhã, começam as finais de futsal feminino e masculino. Os jogos que tiveram início em junho e têm aproximado muitos industriários e os familiares da cidade. A iniciativa da Firjan, através do SESI local, tem confirmado o resgate das atividades esportivas entre seus principais associados. Mas, Helena, o esporte em Friburgo, de uma forma geral, tem mesmo que ser incentivado, né? Isso aqui que é realizado pelo SESI é muito gratificante, né? Com certeza. O SESI é uma entidade que está sempre apoiando o esporte e realmente é uma coisa boa. O jovem está no esporte, está desenvolvendo esse tipo de coisa, são jovens que não estão na rua, não estão envolvidos em drogas. Isso é muito importante na cidade, o incentivo no esporte. Certo. Aldaneia, com relação aos Jogos dos Trabalhadores do SESI, outras entidades poderiam seguir o exemplo, né? Eu concordo. Eu acho que outras entidades deveriam seguir o exemplo, porque é muito bom, até mesmo para as pessoas que trabalham, saem dali daquele horário de trabalho e vão ali se divertir. Praticam esporte, se divertem, fazem novos amigos e isso é muito bom. Perfeito. E do sábado 18 à sexta 24 de agosto, acontece a campanha nacional de multivacinação. O objetivo é atualizar o esquema vacinal de acordo com o calendário básico de vacinação da caderneta de crianças menores de 5 anos. A campanha tem a meta de reduzir a incidência de doenças como o sarampo e a poliomielite. Portanto, todas as crianças menores de 5 anos devem ser levadas à vacinação. Então você, pai, você, mãe, você responsável, não esqueça, de 18 a 24 de agosto, campanha nacional de multivacinação. Em Nova Friburgo, claro, estará sendo realizada em vários postos. E as suas informações podem ser obtidas através do telefone 2522-8316. Aldaneia, com relação à vacinação de crianças, isso também é importante e os pais responsáveis devem seguir esse chamamento da campanha nacional de multivacinação. Com certeza. Todos os pais que têm crianças menores de 5 anos devem de levar seus filhos aos postos de saúde para a vacina. Maria Helena, pela sua experiência, com certeza como mãe, qual os principais motivos dessas campanhas de vacinação que tanto o governo estadual, federal e também o municipal aderem e realizam? Olha, isso é uma coisa muito importante. Você vê, né, evita muita doença, como antigamente existia muita paralisia infantil, hoje nem tanto, é praticamente erradicado no país. Isso é muito importante. Isso vem de campanhas em massa, de vacinação, e é muito bom, principalmente você vê os idosos hoje tomam vacina para gripe, para pneumonia, então protege muito os idosos, evita a doença, que a gente sabe que a saúde já está um pouco precária, né? Então evita que a pessoa fique doente, é menos problema que ele vai arrumar. Com certeza é muito importante, você que tem filho, leve para vacinar, porque realmente é uma coisa muito boa. Perfeito. As escolas da rede estadual vão receber até o fim do ano mobiliário para atender aos alunos cadeirantes. Além disso, a Secretaria de Educação vai adquirir 210 mil conjuntos de carteiras, sendo 700 para pessoas com dificuldades de locomoção, além de mesas para professores e ventiladores para equipar as salas de aula. O financiamento será com recursos do Fundo Nacional
de desenvolvimento da educação. E se você quiser mais informações sobre as notícias que estamos apresentando aqui no Debate na TV, pelo canal 3, TV Friburgo, não esqueça de acessar o meu blog. Lá estão as notícias com mais detalhes, com mais informações, inclusive com citação das fontes de onde eu acesso essas informações para você, telespectador. O meu blog fica no seguinte endereço: www.barbudo.blogspot.com. Atenção, realmente são 6 Ws, sendo que 3 e o outro tem um pontinho aí, repetindo para você entender, que é o www.barbudo.blogspot.com. E boa leitura, e pode interagir lá deixando a sua mensagem, que com certeza a sua opinião será trazida aqui também para o programa Debates na TV, no canal 3, TV Friburgo, a TV da família friburguense. E com relação ainda às notícias que nos chegam aqui, eu pergunto para a Maria Helena, essa questão de dotar as escolas estaduais de mobiliários específicos, principalmente para alunos cadeirantes, está mais do que na hora, né? Isso é uma coisa muito bem-vinda, né? Uma notícia muito boa para a gente, porque as pessoas que têm alguma deficiência são pessoas que têm condições de estar no meio e aprender, e são pessoas que têm como produzir para o país e se sustentar. Já foi tempo que o cadeirante ou aquele que fosse deficiente era um peso para a família. Hoje não, muitas pessoas trabalham, muitas pessoas são livres, e isso é muito bom, a gente ter uma escola adaptada, ter umas rampas na rua que façam que o cadeirante possa acessar. Isso é muito importante mesmo, olhar para esse lado da população, que é um lado muito importante, que produz tanto quanto nós para o país. Aldaleia, com relação à participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nessa questão em particular, é mais do que importante, tendo em vista o desenvolvimento e a ampliação das escolas estaduais como um todo, né? Com certeza. É muito bom, né? E as escolas também, eu acho que tem que se adaptar para os cadeirantes, porque ainda existe algumas escolas hoje que não tem rampa, não tem nada. Então eu acho que eles não têm que pensar só nas cadeiras, mas sim nas rampas também nas escolas. E pessoas profissionais para lidar com esses cadeirantes, com essas pessoas, que muitas vezes tem tudo, mas não tem um profissional para lidar com essa pessoa. Falta então os profissionais específicos para atendimento. Específico para o atendimento. Maria Helena. Como a gente viu há um tempo atrás, até tem uma sobrinha que fez o curso, que ia ser inserido Libras no currículo escolar. Seria uma coisa muito boa, porque, né, quantos deficientes visuais nós temos? Né? Seria ótimo, mas não sei realmente se foi inserido em todas as escolas esse tipo de coisa. Teria professoras para ensinar os alunos a linguagem de sinais. Perfeito. E com show em formato de teclado e voz e repertório que abrange os últimos e atuais trabalhos, Ângela Rorô se apresenta em Nova Friburgo neste sábado, 11 de agosto, às 8 da noite, no Teatro Municipal, na Praça do Suspiro. O show faz parte do Circuito Cultural SESI do Sistema Firjan, em parceria com a Secretaria de Cultura da cidade. Show recomendado para maiores de 16 anos. Quer dizer que todos nós aqui podemos ir, né? Então, os ingressos custam apenas R$20. E vale a pena deixar claro para você, telespectador, que os assuntos subsidiados, com preços em conta e que são culturais em Nova Friburgo, eles poderão ser divulgados aqui pelo Debate na TV. Agora, os demais eventos pagos e não considerados tão sociais assim, eles vão, por favor, pense 2 vezes, e nós temos aqui o departamento comercial para que seja devidamente explorado e profissionalmente utilizado. E com relação a essa questão da apresentação de Ângela Rorô, Maria Helena, você gosta dela? Gostaria de ir, levar a família, levar o marido? Como é que fica essa sua presença no show? Realmente é uma coisa... Desculpa, não gostaria de te comprometer tanto assim. Não, que isso. Realmente eu não vou porque eu tenho outros compromissos, não porque não aprecio o show, mas a gente já tem um compromisso assumido. E é legal, as pessoas que gostam, que curtem esse tipo de música, que vão lá, vai ser um show muito legal, e o teatro é bem confortável, que vocês vão, que vai ser legal sim.
De fato, né, Aldané, o Teatro de Nova Friburgo aqui, localizado ali no Suspiro, realmente ele é muito agradável, né? É um teatro muito agradável. Realmente, finalmente veio um teatro aqui agradável, bom para a população. Nós temos outros, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né? Então, esse ali no Suspiro, um local de fácil acesso e um teatro bom. Exato. Então, se você ainda não conhece, é uma grande oportunidade, Ana. Com certeza. Gostei desse com certeza aí. Gostou, né? Exato. Mas tudo bem, aproveitando outro embalo aqui, a apicultura, atividade que envolve no estado 1.418 produtores, ganhou reforço. A Secretaria de Agricultura está concedendo financiamento para incentivar o setor. A iniciativa visa permitir a melhoria das condições de manejo, coleta, processamento e envasamento do mel bruto e seus derivados. São Fidélis, Sumidouro, Resende e Santa Maria Madalena fazem parte da primeira etapa de desenvolvimento da iniciativa. Faltou Nova Friburgo, não, Dalé? Faltou, né? Mas, quem sabe, daí mais uns dias, tá chegando por aí, né? Com certeza. Com certeza. Isso aí. Mas com relação ainda a esse assunto da apicultura, Maria Helena, Friburgo realmente ainda, por mais que ainda não se destaque, segundo essas informações aqui de São Fidélis, Sumidouro, Resende e Santa Maria Madalena, tem os seus apicultores, tem o seu trabalho desenvolvido com relação a essa parte do mel, né? Tem muitos apicultores aqui em Friburgo, inclusive na cidade de Teresópolis, tem aquela apiário, né? E é muito bonito. Eu ainda não entrei, não conheço não, mas só vi de televisão mostrar. Teve uma vez um grupo que fez uma matéria lá e é muito, muito interessante você ver esse tipo de coisa, como é extraído mel, o que é feito com os favos. Isso é uma coisa que chega pra gente que a gente não conhece. Então é bom que a gente tenha isso. E nossos apicultores são bons, a gente compra mel e são de muito boa qualidade os daqui. E outra notícia que chega aqui é a notícia do dia. É a bomba do dia. Prefeito de Nova Friburgo, Demerval Neto, retorna ao cargo, mas faz papel de bolinha de ping-pong. Ele foi afastado em novembro e o retorno não durou nem 90 minutos. A Câmara Municipal conseguiu na Justiça outras 2 liminares impedindo o retorno do prefeito afastado, que teve que ceder novamente o posto ao presidente da Câmara, vereador Sérgio Xavier. A guerra pelo poder do primeiro escalão é ainda moral, muito mais do que política. Com relação a esse assunto, Maria Helena, Friburgo merece esse jogo de ping-pong? Não, com certeza não. A gente, já tem bastante problemas, bastante coisas para ser feito. Então, a gente vê tanta coisa nessa cidade ser necessitada de fazer depois da catástrofe e tudo, quanta coisa tem que ser feita. E para a gente é ruim, a gente vê essa troca de prefeito, a gente não sabe qual prefeito da nossa cidade, uma hora é um, outra hora é outro. Isso fica ruim para a gente fica desmoralizada com esse tipo de coisa. E até o próprio Ministério Público, né? A gente fica indeciso, como acreditar? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, um pede uma liminar, é concedido, o outro pede outra, é concedido, e a gente realmente fica perdido. A gente levanta com o prefeito, dobra com o outro, daqui a pouco é o outro, e a gente não sabe nem para que lado vai, né? E pessoas, a gente em si, que não depende muito do poder público, não tem tanto problema, mas tem pessoas que ficam inseguras, que são pessoas que estão na prefeitura e sabem que a partir do momento que muda o prefeito, muda muita coisa, e as pessoas ficam inseguras. E agora, vou ficar, vou sair, o que vai ser comigo? Então, isso é uma insegurança que gera na comunidade, e é ruim para a gente espera que eles se acertem, porque para nós, aquele que vier será bem-vindo, que trabalhe com seriedade, a gente aceita aquele que estiver no poder e estamos prontos a trabalhar junto. Dalei, não tivemos muito tempo, né? Essa situação em Nova Friburgo já foi muito mais do que vivida pelo friburguense, né? Isso podemos dizer lá pela década de 1995, aconteceu ali uma reviravolta muito grande na política da cidade, né? E não foi nada favorável à cidade. Não. Eu espero que agora essa troca de política façam alguma coisa para a cidade, porque a nossa cidade, infelizmente, está muito abandonada. Não só a saúde, mas como toda a cidade em si. As nossas ruas estão ruins, as nossas praças estão assim completamente abandonadas, né? Então, que o prefeito que entrar, seja esse ou aquele, faça alguma coisa pela população, pela cidade que realmente está muito necessitada.
Certo. E neste sábado, dia 11 de agosto, tem mais uma edição da Feira da Agroindústria Familiar de Nova Friburgo. A promoção é mensal e realizada pela Associação dos Produtores Agroindustriais do Estado do Rio de Janeiro. O evento conta com o apoio da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária e da Prefeitura friburguense. Serão ao todo 7 barracas na Praça Demerval Moreira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Essa é outra que podemos estar presentes, né, Aldaleia? Com certeza, vamos lá, né, para visitar essas barracas, apoiar lá nossos agricultores, todos devemos comparecer. Maria Helena, alguma coisa em particular, se você pudesse estar presente, iria aproveitar naquele momento para comprar, adquirir e levar para sua casa? Olha, com certeza a gente deve ir para aproveitar os produtos que eles nos oferecem. É uma coisa muito importante, chega para nós sem o famoso atravessador, que muitas vezes aquele que planta, aquele que está lá na roça, que tem a sua pequena agricultura, tem dificuldade que isso chegue na nossa mesa, que chegue no comércio. Depende, às vezes, de uma pessoa que vai ser o atravessador, que vai trazer aquilo para a gente, vai onerar para ele. E é muito bom a gente ir lá e comprar diretamente desses produtores. Ok. E neste domingo, 12 de agosto, o Circuito SESI Cultura traz a Nova Friburgo o espetáculo infantil A Cinderela Brasileira. O espetáculo conta a história de Maria do Brasil, princesa nascida com uma cobra enrolada no pescoço, que precisa fugir de um rei que com ela quer se casar. A apresentação é uma parceria com a Secretaria de Cultura da cidade e o espetáculo acontece no Teatro Municipal às 3 da tarde e os ingressos custam R$10. Com relação a esse espetáculo infantil, a Cinderela Brasileira, é mais do que oportuno levar a família, né, Aldaleia? Com certeza, é muito importante levar as crianças para elas já se habituarem desde pequena a ir a um teatro. Teatro é cultura. Então, eu acho que toda família deve levar, apesar de ser dia dos pais, mas aí aproveita os pais e vão fazer o passeio com toda a família. Uma excelente lembrança, né? Exatamente por ser dia dos pais, uma oportunidade de estar com a família unida num ambiente cultural. Ambiente cultural, com certeza. E sendo R$10 o ingresso, acho que está mais do que convidativo, né? Com certeza. Maria Helena, a oportunidade de convidar as pessoas para participar, você mesmo participaria? Teria a oportunidade de curtir o Dia dos Pais nesse teatro, junto com os seus netos e bisnetos, talvez? Bom, nem tanto, né? Vamos devagar. Devagar. Não, com certeza seria uma oportunidade ótima, né? Que tudo que vem assim de criança, que é feito para criança, é muito bom da gente ver. A gente volta um pouquinho à infância da gente também. Chega lá, vê um espetáculo infantil, a gente também volta a ser criança. É muito bom, e se realmente tiver a oportunidade, e meus netos, que já não são tão pequenos assim, realmente não vão querer ir, mas se eu tiver uma criança que eu possa levar, realmente estarei lá. É aquela velha história, né? Tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, chegamos ao final de mais um debate na TV, mas eu gostaria de agradecer a presença de Maria Helena Moraes dos Santos, que é presidente da AMA. Maria Helena, as suas considerações finais, por favor. Olha, primeiramente eu gostaria de mandar um abraço para todos os voluntários da AMA, que são pessoas muito valiosas, que trabalham muito. E aqui está o meu abraço a todos. Eu aqui represento todos vocês e com certeza na segunda-feira estamos juntos para comentar esse espaço que a gente teve, que alguns devem estar assistindo, e queria agradecer a oportunidade de estar aqui e divulgar o trabalho da gente, que eu sei que é bem divulgado, que muitas pessoas viram, muitas pessoas passaram a conhecer o que a gente faz, e eu só tenho a agradecer a vocês. E por falar nisso, o telefone do ouvinte 2522-9522 está plugado e ligado. Muito boa noite. Oi, boa noite. Quem fala, por favor? Eu sou Maria Augusta. De onde? Califórnia. Você gostaria de fazer qual pergunta no programa, por favor? Eu tô vendo seu programa e eu tô assim, hoje eu tenho vergonha de dizer que eu sou friburguense. Porque os políticos, né, falam muito dos políticos e tal. Mas e a parte do juiz aí, do judiciário, sei lá que nome a gente dá, isso é uma pouca vergonha. Porque um homem só, sei lá, que eles colocam prefeito, tira prefeito, né? É uma coisa assim absurda.
A nossa cidade está arrasada, mas eu acho que não é só de chuva que teve em 2009, não. Fica todo mundo... Muito em chuva, mas tem as pessoas. Exatamente, fica todo mundo querendo botar o dedo no bolo dos outros, né? Meu Deus do céu, ontem quando eu vi o jornal eu fiquei assim apavorada. Friburgo acabou, né? Você... Eu sei que tem problema com político, com tudo, mas esse manda e desmanda de juiz, um fala uma coisa, outro fala outra, quer dizer, será que o problema é só com político? Ou sei lá, esse juiz aí, ou sei lá, esse pessoal que manda, né? Vai pro, lá em cima do TJ, eu não sei nem o nome que fala. Aí o outro daqui de Friburgo tira, que isso virou sei lá, virou fala-pizza, eu nem sei mais o que fala, eu só sei que é uma pouca vergonha, a palavra é essa. Eu fico assim, apavorada em ser friburguense e ter que falar esse nome. Não, perfeito. Você... Paixão pela minha cidade, mas hoje em dia, nossa senhora. Não, eu acho que você ainda continua tendo paixão por Nova Friburgo. Porque se todos que tivessem paixão por Nova Friburgo tivessem agido, ligado para o 25229522 e se posicionado como você nesse exato momento está se posicionando, talvez a cidade não fosse o que é. Então nós temos, acho que a esperança é a última que morre, e você deve ter fé e esperança de que dias melhores virão. Mas isso cabe a você como cidadão friburguense, a mim como cidadão friburguense, e aqueles todos que nasceram em Friburgo são os verdadeiros friburguenses. Nós temos muitos adotados aqui, o que eu particularmente respeito, entendeu? Eu respeito realmente as pessoas que chegaram em Nova Friburgo e aqui se estabeleceram. Mas os verdadeiros friburguenses, esses têm que arregaçar a manga e não esquecer de que o período certo está chegando. E a você, amiga, obrigado por sua ligação, gostei muito e gostaria que você interagisse conosco nos próximos programas. Lembro a você e a todos os demais telespectadores aqui da TV Friburgo, Canal 3, que o Debate na TV é ao vivo toda segunda-feira e sexta, das 8 da noite às 9h45. E a exemplo dessa telespectadora, você pode ligar para o 2522-9522 e democraticamente colocar o seu ponto de vista, que afinal aqui é a tribuna do povo da família friburguense. Bem, para terminar, Aldaléia, me desculpe aqui um pouco a alteração, mas como friburguense e ela também como friburguense, a gente merece respeito, né? E você, consequentemente, também, né, Aldaléia? Com certeza, sou nascida e criada aqui, eu acho que não só eu, acho que todo o povo friburguense merece um pouco mais de respeito.